Fala, cientista, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel e hoje vamos para mais um vídeo de uma dica do Power BI, de um tutorial de Power BI, e vamos falar sobre como fazer junções entre duas tabelas ou duas planilhas, ou seja, quando você tem informações de uma tabela ou uma planilha que você deseja utilizar no seu dashboard, no Power BI, fazendo uma junção, criando um relacionamento entre essas tabelas, entre essas planilhas, tá bom? Então, vamos aqui para o computador. Primeiro é importante dizer o que eu fiz. Eu criei aqui uma tabela, planilhazinha, né, chamada Estado, com duas colunas, Código Estado e Estado. Cadastrei aqui 5 estados, aqui os 5 estados cadastrados. Então está aqui criado. Eu quero relacionar essa tabela com a minha tabela de desempregados, de estatística de desempregados, que é a tabela que a gente está usando que a gente tem usado nos últimos vídeos. Então eu vou pegar aqui a minha tabela de estatísticas de desempregados. Está aqui, ó, beleza. Então, como você pode notar, nessa planilha aqui não tem o código estado. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, ó, código estado para criar o relacionamento. Aqui eu vou botar uma função que é aleatório entre. Aleatório entre. Lá eu coloquei código de estado, opa, botei um parênteses a mais ali, código de estado de 1 até 5. Legal, vou aplicar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar valores, porque a função aleatório entre, ela atualiza toda vez que a gente... a atualização dela é automática. Então ela fica mudando esses valores. Então para garantir isso eu vou copiar valores, ó. Copiei valores, você pode ver que ela já alterou para os valores que eu havia copiado, ó, e vou sobrescrever. Pronto. Essa aqui eu posso excluir. Excluído. Está aqui. Está ajustada a minha tabela de desempregados. Minha estatística de desempregados. Salvar, que é importante. Agora a gente vai lá para o Power BI, né? Aqui no nosso Power BI, que é o Power BI que a gente tem utilizado nesses últimos tutoriais. Esse aqui é o gráfico de funil que a gente fez na última aula. Eu vou clicar aqui em editar consultas. Olha que interessante. Em editar consultas, né, eu já tenho minha tabela de desempregados, né, que vocês viram lá em um dos primeiros vídeos, de como que a gente faz conexão com Excel. A coluna código estado ainda não aparece. Ela ainda está com a versão antiga, né, antes da coluna, antes de eu ter acrescentado a coluna código estado. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, tem idade, sexo, período, desempregados, que é a versão anterior, antes de eu ajustar com a coluna código estado, né, e aqui eu tenho idade, sexo, período, desempregados e código estado. Então, a gente precisa atualizar essa nova versão lá no nosso Power BI. Como é que faz isso? Veja que é extremamente difícil. Tá vendo esse botão aqui, atualizar pré-visualização? Isso, basta clicar nele. Clicou, a coluna está aqui. Bom, está aqui, código estado. Agora eu vou alterar o meu tipo da coluna. Eu quero que ela seja um texto, não quero que ela seja um número. Por que eu estou fazendo isso, Bonel? Porque eu quero que ela não seja uma métrica, eu não quero que essa coluna aqui some. Só por causa disso, vou colocá-la como texto. Agora nós vamos trazer a nossa tabela de estado. Então vamos clicar aqui, ó, nova origem, Excel, estado. Vou clicar aqui na planilha que eu quero, aqui código estado, estado. Vou dar um OK, está aqui meu estado. Vou alterar o nome, dando um duplo clique, está lá, estado. Pronto. Então minhas duas tabelinhas já estão aqui. Vou fechar e aplicar. Está aqui realizando as alterações. Fez as alterações, eu já consigo ver aqui, ó, meu estado, já está aqui, já posso utilizar o meu estado. Está aqui, legal. Deixa eu só fazer mais um ajuste. Vamos voltar ali a editar consultas. Eu coloquei ela como texto, vou colocar o estado como texto também. Para o meu campo de relacionamento ficar na mesma formatação. Então, tá lá, tá texto. Fechei e apliquei. Pronto. Dobrei aqui em estado, ó, código estado, tá lá como texto também, código estado, código estado. Agora nós vamos criar o nosso relacionamento. Então, tá aqui, ó. Ó, minha coluna de código estado está aqui na minha tabela de desempregados e a minha coluna de estado está aqui na minha tabela de estado, na sua planilha, na sua tabela, tá? Como que faz um relacionamento? Você vai clicar aqui em cima do campo que você quer relacionar com essa tabela aqui, vai arrastar para cá e vai colocar em cima do outro campo. Está feito o relacionamento, está criado o relacionamento.
Vou abrir aqui, dá um duplo clique e você consegue ver o relacionamento. O que que esse objeto aqui diz para você? Então tem aqui que a primeira tabela dos empregados, que é a tabela de origem do relacionamento, a tabela daqui para lá, eu vou pegar o código estado. E a segunda tabela, é o estado, destino do meu relacionamento, vai fazer um relacionamento com o código estado também. Então tá aqui cinzinha, ó. Cinza, cinza. Cardinalidade. Tá aqui, ó, muitos para um. Muitos para um. O que quer dizer? Quer dizer que nessa tabela aqui, ó, é 1 para 1. Eu só tenho um único estado. Então eu tenho Rio de Janeiro, vou mostrar aqui para você na tabela. Ó. Eu só tenho um único estado, ele não se repete. Então ele é único. Ele não se repete. Beleza? Porém, nessa tabela aqui eu tenho muitos. Né? Se eu for olhar aqui, ó, na minha tabelona, os estados eles se repetem aqui, ó. Um, por exemplo, que é o Rio de Janeiro, ó, ele se repete, ó. São vários. Né? Isso vai acontecer para todos os estados, eles se repetem. Então são muitos. Vendo aqui, ó, mais um, aqui, tá vendo? Eles são muitos, eles aparecem muitas vezes. Então, desse lado aqui, ó, eu tenho muitos estados e desse lado aqui eu só tenho um estado. Então é 1 para muitos. Desse lado aqui tem a direção do filtro. A direção é daqui para lá, porque essa tabela aqui, ó, que vai filtrar aqui. É o meu estado. Então é único. Se eu quisesse que essa tabela daqui filtrasse aqui também, a gente colocaria ambos. Mas não é o caso. Por quê? Porque aqui eu só tenho um estadozinho. Não preciso fazer filtro aqui. Esse cara que vai filtrar ali. Beleza? Então vamos manter o único. Não precisa alterar nada aqui. Eu mostrei somente para dizer para você o que significa isso aqui. Então eu vou cancelar. Está feito o nosso relacionamento entre tabelas. Muito simples, muito fácil. Esse era o objetivo do nosso vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído com a sua caminhada. Deixo aqui um grande abraço e boas análises.